Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Que bom estarmos juntos mais um domingo. Hoje nós iremos interromper brevemente as exposições de Gênesis e vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Nos diz a Escritura: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ensine nesta manhã, fale conosco, edifique nossas vidas. O Senhor nos fortaleça por meio do ensino da palavra. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Hoje é comemorado o Dia da Bíblia, né? Segundo domingo de dezembro. E essa é uma ocasião propícia para tratarmos ou começarmos a tratar de um tema que eu vou voltar a ele em algumas ocasiões específicas. Eu não vou fazer uma sequência pré-estabelecida em termos de datas, mas é um tema que eu vou voltar e tratar isso com vocês em alguns domingos pela manhã, que é sobre os processos bíblicos de mudança, ou os fundamentos bíblicos de mudança. Eu acho que você e eu temos muitas coisas a mudarmos nas nossas vidas. Vocês concordam comigo, irmãos? E será que a Bíblia fala sobre isso? Ou será que nós precisamos recorrer a outras fontes para aprendermos a mudar algumas coisas na nossa vida? O final do ano chegou, mais uma vez nós vamos prometer começar uma dieta em janeiro, vamos prometer começar mais uma vez a leitura de um novo livro, vamos prometer começar a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas quando chega em Levítico a gente para. Então nós vamos de novo refazermos várias promessas e a coisa vai ou desandar de novo ou vai mudar. Talvez nós precisemos mudar em outras áreas de nossa vida, como o nosso tratamento ao nosso cônjuge. Talvez nós precisemos mudar a forma como nós lidamos com a autoridade dos nossos pais. Talvez nós precisemos mudar diante de circunstâncias adversas que nós estamos enfrentando, talvez até estressantes, e estamos reagindo a isso de modo irado, de modo estressado, de modo impaciente. Ou será que nós precisamos mudar nesse quesito especificamente da paciência? Será que você é aquela pessoa, talvez, que seja maledicente, explosiva, maliciosa, irônica? Será que essas coisas precisam mudar na sua vida, na forma que você vive? Será que em todos esses anos que você tem caminhado com o Evangelho, se você está há muito tempo na igreja, se você conhece a Cristo há muito tempo, será que o Senhor nunca te deu orientações a respeito disso? Ou será que nunca foi claro para você, nunca foi clareado para você como se dá o processo bíblico de mudança, ou quais são as fundamentações bíblicas
para a mudança. A grande questão, irmãos, não é nós sabermos o que precisamos fazer à luz das Escrituras. Muitos de nós sabemos. A grande questão é a dificuldade de encontrar o caminho para fazermos aquilo que a Escritura está dizendo. Quais são os caminhos para isso? Então, nós precisamos começar pelos fundamentos, e não há nenhuma regra mágica, não há nenhum segredo obscurecido, não há nenhuma porção mágica das Escrituras, não há nenhuma questão. Às vezes nós espiritualizamos, né, e pedimos ao Senhor que amanhã a gente acorde diferente, e que o Senhor nos transforme, e que de repente, do nada, a gente acorde outra pessoa. Não é assim. Para a maioria de nós nunca será assim. O Senhor nos ensina no caminho. Lembremos do caminho de Emaús, que o Senhor abria as Escrituras aos discípulos e ia explicando, vez após vez, o que a Escritura dizia, e diz a Bíblia que o coração deles ardia diante do que Cristo falava. Então, o processo de mudança é uma caminhada, ele não é repentino, ele não é um tocar de uma campainha e a pessoa abrir a porta e a gente entrar e tudo mudou. Então, nós vamos observar esse texto, um texto importante sobre a palavra de Deus, porque todo o processo de mudança deve se dar a partir da palavra de Deus. Talvez você tenha ouvido muitas coisas nos últimos dias, que você deve ir para a academia, que você deve procurar um nutricionista, que você deve procurar um psicólogo, que você deve fazer alguma coisa que você gosta, porque isso vai ajudar você a melhorar, vai ajudar você a superar. Tudo isso pode ajudar de alguma forma. E tudo isso tem a sua importância de alguma forma. Mas somente a Escritura pode alinhar o nosso coração. Nós podemos mudar o nosso comportamento, mas o nosso coração não está transformado pelas Sagradas Escrituras, pelo Evangelho da graça de Deus. Então vamos observar esse texto. Veja, no verso 14, nós temos uma recomendação de Paulo a Timóteo, que estava na cidade de Éfeso. E Paulo diz a ele que ele deve permanecer naquilo que aprendeu, naquilo que foi inteirado. Essas expressões de Paulo demonstram que Timóteo foi amplamente instruído nas Sagradas Escrituras. E ele assimilou, ele foi inteirado do conteúdo das Escrituras e assimilou o que a Escritura dizia. Por isso que Paulo diz, permanece, ou seja, fique firme. Não abandone aquilo que você aprendeu nos evangelhos, ou melhor, no Evangelho da graça de Deus. Não abandone aquilo em que você foi instruído por sua avó, por sua mãe, nessa caminhada que você conhece do Evangelho da graça de Deus. O texto vai dizer, então, no verso 15, um detalhe interessante, que ele foi instruído desde a infância. Então, Timóteo já era um homem adulto, aqui possivelmente na casa dos 30 anos, 35 anos. Então, desde a infância, ele recebeu instrução. Onde? O próprio texto responde, nas Sagradas Letras. Essa é uma referência ao Antigo Testamento. Aquelas duas mulheres eram conhecedoras do Antigo Testamento e instruíram Timóteo, o neto e o filho, a caminharem segundo o texto sagrado orientava. Lembremos que nessa época não era fácil, ou melhor, era impossível para a maioria das pessoas ter um exemplar do texto sagrado. Aquilo era ouvido, o ensino era ouvido nas sinagogas, ele era memorizado, as escrituras eram lembradas, então a exigência para a memorização do texto sagrado era muito maior naquela época do que para o nosso tempo. Hoje, nós não temos mais essa prática, né, de memorizar as escrituras. São tantas coisas na nossa mente, são tantas dinâmicas no nosso dia a dia, que às vezes a gente esquece até a data do nosso aniversário. No caso, acontece comigo isso constantemente. Né? De vez em quando eu pergunto à minha esposa, quantos anos eu tenho? Ela disse, já, meu filho, tão novo, você está assim. Então, Paulo vai nos dizer que Timóteo foi instruído nas Sagradas Letras com um objetivo. O objetivo era ser sábio. Sábio para a salvação. A ideia aqui não é adquirir sabedoria para adquirir salvação. A ideia aqui é adquirir sabedoria por meio do Evangelho para o desenvolvimento dessa salvação.
No caso, santificação. Então, é apenas lidando com as Escrituras que eu vou mudar. É apenas lembrando das Escrituras, permanecendo nas Escrituras, que eu vou mudar. Não adianta conhecer as Escrituras e não permanecer nelas. Certo? Não adianta. Veja o que o texto vai dizer agora no verso 16. Toda a Escritura é inspirada. Essa também é uma referência ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido concluído ainda. Então, o termo inspiração, aqui nós conhecemos bem, significa que Deus soprou. Deus deu a Escritura por meio do Espírito Santo. Assim como Deus soprou nas narinas do homem, ele recebeu vida no Éden, Deus soprou na história, na mente dos homens, deu a Escritura de modo orgânico, usando as habilidades daqueles homens, os gêneros literários que eles estavam utilizando para escrever. Deus deu a Escritura, soprou. Então o texto vai dizer que essa Escritura dada por Deus, vinda de Deus, o salmista vai dizer que a palavra de Deus permanece eternamente no céu. E aqui o texto diz que ele sopra. Esse Deus eterno que habita nas regiões celestiais sopra na história, sopra nos homens inspirados, para que eles registrem a revelação de Deus. E esta Escritura é útil, ela é rentável, ela é direcionadora, ou seja, ela não está num campo hipotético ou teórico, ela é útil para a instrução do povo de Deus. E quando ela ensina, ela desenvolve ou promove alguns efeitos. E aqui nós começamos a entender como se dá o processo bíblico de mudança. A primeira coisa que a Escritura faz a partir do seu ensino, ela repreende. Sabe o que é isso? Reprova. A Escritura reprova os meus atos pecaminosos e os seus. A Escritura precisa ser aplicada a toda a minha vida, inclusive aos meus pecados. E eu preciso estar aberto para esta reprovação das Escrituras. Você está? Não adianta nós dizermos que queremos mudar. Não adianta nós dizermos, resolvi que a partir de hoje eu vou ser uma pessoa mais gentil. Você precisa aprender isso com as Escrituras. Resolvi que a partir de hoje eu vou fazer caminhada todo dia, 4:30 da manhã. Amém, irmãos? Misericórdia. Resolvi que a partir de hoje eu não chego mais atrasado no culto. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Resolvi. Olhe, você disse amém. É preciso observar o que as Escrituras dizem. Me reprovar a partir do que a Escritura diz. Você é uma pessoa atrasada. São coisas tão pequenas, mas que muitas vezes nós não tocamos, né? Através de uma lente bíblica, através de um sermão, através de um ensino. Você é uma pessoa que sempre se atrasa. Você é uma pessoa que nunca consegue cumprir o que você precisa fazer. Você é um procrastinador que retarda as suas questões, os seus trabalhos. Você não consegue se organizar. Você sabia que uma pessoa desorganizada é uma pessoa que é um crente, né? É uma pessoa que está pecando diante de Deus. Porque isso é falta de mordomia, de administração do que Deus colocou na sua mão para ser administrado. E a Bíblia reprova isso. A Bíblia reprova se você não cuida devidamente daquilo que o Senhor colocou na sua mão. A segunda coisa que Paulo vai nos ensinar é que a Escritura corrige. Ela nos traz para o trilho, né? Ela repreende essa mosca egípcia de novo aqui. Ela repreende, ela reprova-nos. E nós sentimos o peso da reprovação, né? Quando o Senhor fala conosco.
dizendo isso está errado. Mas a Escritura também é graciosa, ela nos leva para o trilho. O que é que a Escritura tem reprovado e o que é que a Escritura tem apontado para a correção na sua vida? É a sua mania de ter o controle de todas as coisas? Você fica estressado, estressada, porque a coisa não acontece do seu jeitinho. Você se ira, uma linguagem nordestina, fica braba, se irrita profundamente, grita, menino! Precisa mudar. A Escritura nos diz para não andarmos com gritarias. A Escritura nos ensina isso. Amém, meus irmãos? Todas as vezes tem vontade de gritar, engula e toma um copo de água de 500 ml. Assim, Deus me disse para não gritar. Só pode gritar se você for para o jogo do Flamengo. Se não for do Flamengo, você não grita. E dia de sábado, não pode ser no dia do Senhor. A seleção brasileira também, apesar que não está merecendo não, há muitos anos, né? Mas vamos lá, vamos ser patriota. A Escritura corrige, a Escritura nos diz, está errado, e as Escrituras nos dizem, pare. Alimente seu coração da palavra de Deus. Não haverá mudança em nós se a palavra de Deus não está nos preenchendo. Se nós não temos vivência com a palavra. Se nós não temos vivência com a vida piedosa. Deus nos deu tudo o que precisamos, como cristãos, para mudarmos. Tudo o que precisamos, Ele nos deu. Ele nos deu a graça. Ele nos deu o Evangelho. Ele nos deu a Escritura. Ele nos deu a vida comunitária. Ele nos deu o poder do Espírito Santo para vencer o pecado. Tudo que nós precisamos para mudarmos, Ele nos deu. Se você é crente, Ele lhe deu. Mas Deus nunca disse assim, você não vai precisar lutar. Você não vai precisar se esforçar. Isso nunca foi dito. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Você precisa mortificar-se. Você precisa lutar contra as inclinações de sua natureza, contra as suas ganâncias, sua avareza, seu materialismo, sua irreverência, sua murmuração, sua irritabilidade. Tudo isso precisa ser avaliado à luz das Escrituras. É claro que uma infinidade de coisas podem ajudar você a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Eu vou usar esse termo, né? Mas, em primeiro lugar, a palavra de Deus deve tratar com o que eu sou, porque senão serão mudanças apenas externas e não internas. E o Senhor está interessado em mexer conosco, em transformar o nosso coração, alinhá-lo à sua palavra, alinhá-lo à sua vontade. Próxima coisa que Paulo vai dizer aqui é a educação na justiça. A educação está tratando aqui de um processo já amadurecido do que Deus tem feito no meu coração e no seu coração com a repreensão e com a correção por meio do ensino. Então, depois de ser repreendido e corrigido, eu sou educado. Você se lembra daquelas aulas de matemática? Você gosta de matemática? Cadê Jéssica? Jéssica gosta. Você se lembra daqueles cálculos que você fez no exercício, mostrou ao professor, à professora, e ele disse, você errou aqui, 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 volte. Você apagava, voltava para a mesa, refazia o cálculo, voltava, disse, quase lá, você quase acertou. De novo, você errou aqui, 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 faça novamente. E você ia lá, fazia de novo, até que a luz vinha na sua cabeça e entendi. E você fazia o cálculo e mostrava, e o professor dizia, muito bem, você acertou. Na semana seguinte era a prova, e caiu exatamente uma questão como aquela que você fez no exercício. Não idêntica, mas você agora sabia o caminho, e você fez a questão muito empolgado, porque você entendeu. Já aconteceu isso com você? E você respondeu a prova, respondeu as questões,
e você tirou uma boa nota, significa que você foi educado naquele assunto. Você assimilou aquele assunto, você entendeu aquele assunto. Não é algo apenas mecânico, seguindo uma forma de resposta, mas você realmente entendeu o raciocínio daquilo, a forma de pensar a respeito daquele tema. Você entendeu a gramática daquele problema. Então você foi educado. Você já estudou alguma língua? Inglês? Alemão? Recomendo alemão, é muito bom. Hebraico, grego. Você se lembra do início, quando você estava aprendendo vocabulário, aprendendo gramática, escutando exercícios, preenchendo exercícios, a dificuldade de entender algumas coisas. Você se lembra quando seu professor, professora de inglês, disse: assista um filme em inglês sem legenda? E toda aquela perturbação de você fechar o olho bem pequenininho assim para tentar entender o que aquela criatura está falando de modo tão rápido. E com o tempo você foi compreendendo mais, compreendendo mais, compreendendo mais. Foi ficando mais claro. A linguagem escrita foi ficando mais legível para você, para o seu entendimento. Você foi educado. Mas você precisou ser repreendido, corrigido, para ser educado. Mas não basta. O processo de mudança não é apenas repreensão, ou melhor, não é apenas instrução, repreensão, correção, educação. O processo de mudança culmina na perfeição. Paulo fala isso no último versículo aqui, na nossa porção, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A linguagem de Paulo aqui, para o homem de Deus, é uma linguagem veterotestamentária, é uma linguagem do Antigo Testamento. O termo homem de Deus era usado para os profetas. E ele estava falando com Timóteo, que era um pastor. No ministério pastoral se carrega também uma espécie de ofício profético, por causa da proclamação do Evangelho da Graça. Mas esse texto se aplica também a todos os crentes. A palavra que deve nos chamar a atenção aqui é perfeitamente, para que seja perfeitamente habilitado. A ideia aqui é sem falta de nada. A ideia aqui não é que não erra. A ideia é que você foi suprido totalmente e não tem falta de nada. Como é que eu sou suprido totalmente sem ter falta de nada? Por meio da graça e do Evangelho de Deus. Eu só vou alcançar a maturidade na vida cristã por meio do Evangelho da graça de Deus. Se eu não entendo esse fundamento da mudança, eu nunca vou progredir e permanecer continuamente em amadurecimento. Eu vou, mas eu volto. Eu progrido, mas eu regrido. Não é isso que o Senhor quer para mim e para você. Algumas aplicações aqui, em termos finais. Fique firme naquilo que você tem aprendido com o Evangelho. Não abandone o que você tem aprendido. Lembre do que você tem aprendido. Pense no que você tem aprendido. Anote o que você tem aprendido. Reflita sobre isso. Nós temos a cada dia perdido a arte da meditação no Evangelho. Nós não pensamos, nós apenas consumimos. Nós apenas consumimos. Há alguns anos eu dou aula no seminário, dou aula em faculdades e em algumas outras instituições educacionais de filosofia também. E uma parte de minhas aulas é apreciação artística. Eu uso muitos quadros. Um deles, por exemplo, é a Escola de Atenas, onde tem a famosa gravura de Aristóteles e Platão e os filósofos discutindo naquele cenário. Todas as vezes que eu peço para que os alunos reflitam naquela imagem, e eles pensem naquela imagem, e eles me digam o que eles estão entendendo daquela imagem, eles dizem assim: tem um ali sentado de perna cruzada escrevendo, achei isso interessante. Outro diz assim: Aristóteles e Platão estão na parte mais alta. Outros dizem assim: a luminosidade no ambiente. E eles começam a fazer as suas diversas considerações. Mas alguns detalhes não são vistos. Alguns detalhes muito importantes não são vistos. Primeiro,
Geralmente, nenhum aluno, não sei se você já viu esse quadro, mas nenhum aluno fala que o céu está ao fundo da imagem, que há uma abertura, uma porta aberta, e uma abertura em cima da porta, superior à porta, e o céu está à vista. Ninguém fala isso. É como se aquilo não tivesse importância. O importante na pintura é o que está no centro. Então, essas questões periféricas, elas não têm nenhuma importância para o que eu vou entender naquela pintura. A segunda coisa que eles não percebem é que todo pintor sempre está dizendo alguma coisa. Os pintores antigos, principalmente, eles não fazem apenas imagens descritivas. Principalmente Rafael, Michelangelo, esses pintores italianos, não fazem apenas imagens descritivas, eles estão dizendo alguma coisa. E é preciso entender qual é a mensagem do quadro, é preciso aprender a ler a obra. Uma outra coisa que geralmente eles não percebem é que há uma figura, um aluno, à esquerda do quadro, que está olhando para quem está contemplando o quadro. Quando você vê, alguns meus alunos aqui do seminário estão aqui, eles tiveram aula sobre isso essa semana. Quando você vê, você acha cômico e se assusta, assim, essa criatura está olhando para quem está olhando para o quadro. Então, aquele personagem contempla a contemplação do espectador. Como é que você reage a isso aqui, a essa escola de pensamento? Quando nós somos educados, quando nós somos aperfeiçoados, nós não negligenciamos mais os detalhes. Porque os detalhes fazem muita diferença na forma que nós aprendemos as coisas. Quando o Senhor nos dá instrução, meus irmãos, repare nos detalhes, porque os detalhes fazem muita diferença. Não esteja disperso. Quando Deus fala, esta é a coisa mais importante que está acontecendo. Não há outra coisa mais importante. Deus está falando. E isso vai nos conduzir à mudança. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo culto nesta manhã. Pedimos que o Senhor abençoe nossa EBD. Abençoe os professores, o ensaio com as crianças. Abençoe o aprendizado nesta manhã. Que a Tua graça nos encha. E que o Senhor, por meio de Sua palavra, do Seu Espírito, nos conduza a mudanças significativas na nossa caminhada. Para a glória do Teu nome, para o nosso amadurecimento e edificação. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém. Podem sentar, pastor Pedro.